17, com Jake Janeiro. É um podcast sobre sedução e relacionamentos alternativos, e no episódio dessa semana vamos falar sobre lidar com as frustrações inevitáveis nesse jogo. Lembrando que o show está disponível no Spotify, no iTunes, no YouTube e na minha página pessoal ovelhanegra.libsyn.com. Me sigam no Instagram, de Jake Janeiro, no YouTube, Jake Janeiro. Em jakejaneiro.com vocês podem baixar o jogo do texto, que é o meu produto completo gratuito, sobre tudo que você precisa saber desde o número até o encontro. Qualquer dúvida, pergunta, pode mandar para o meu e-mail, theonlyjakejaneiro@gmail.com. Bom, as frustrações no jogo, elas vêm em vários níveis. Talvez o primeiro, mais básico, seja a frustração de não ter saído. Quando você se promete, não, essa semana eu vou abordar. Eu vi que muitos de vocês têm problema com ansiedade de abordagem. Eu soltei esse podcast e ele estourou. Fez muito sucesso. Então, eu estou ciente de que é um problema que aflige muitos de vocês e é um assunto que vocês têm muito interesse. E eu acho que grande parte de você conseguir continuar no jogo, de você não desistir no meio e de você não sucumbir ao medo e à ansiedade, né, que é basicamente esse problema de ansiedade de abordagem, é você saber gerenciar as suas emoções. Isso significa não deixar que as vozes negativas da sua cabeça envenenem o poço, para assim dizer. É não deixar que o clima na sua cabeça vire uma tempestade. É não perder basicamente o controle da metanarrativa, né? Você tinha uma narrativa inicial e é importante você continuar com ela. A sua narrativa provavelmente é algo na linha de eu sou um cara atraente, ou que está construindo o seu valor, e eu estou saindo e aprendendo a entregar esse valor. Isso é bom para mim e é bom para as mulheres em geral, que hajam mais homens atraentes que saibam como entregar o seu valor e como interagir com elas. Então você está, no mínimo, mesmo se elas não estejam interessadas em você, é um homem atraente, abordando ela de uma forma socialmente inteligente e dando um elogio. Então, mesmo que ela não tenha interesse em você particularmente, ainda assim você está entregando valor. Então, é uma meta-narrativa bem positiva. E você precisa ficar com ela, segurar a meta-narrativa. Quando você não sai, você promete para si mesmo que ia sair, por exemplo, e não sai. Já vem as vozes negativas. Seu merda, seu covarde, seu inútil. E ok, deveríamos sair se nós dissemos que íamos sair, mas essas vozes não ajudam em nada, e mais importante do que isso, elas estão mentindo. Você não é um bosta, um inútil, você só não saiu quando você disse que ia sair. E quem de nós não prometeu alguma coisa para si mesmo e não cumpriu? Todo mundo. Então, pega leve e não se deixe perseguir, não deixe essas vozes dominarem, roubarem a meta-narrativa de você. E de que frustrações, caso você seja um dos que não seguiu meu conselho e saiu de casa, se você pratica, você sabe muito bem de quais frustrações eu estou falando. Mas para deixar claro aqui para todos, tem vários níveis de frustração no jogo. O primeiro é esse. Você falou que ia sair de casa e não saiu. O segundo é, você saiu de casa e não abordou ninguém. Esse também. Tem muita gente que se incomoda com isso. Aí você não aborda ninguém, aí você fica se espancando, se brutalizando, se xingando, se odiando porque você não abordou ninguém. Não, calma. Tente fazer um pouco de progresso cada vez, pega mais leve com você. Você não quer que a sua experiência seja uma experiência horrível, porque senão você não vai voltar. Você meio que tem que vender o jogo pra si mesmo, entende? Você tem que seduzir a si mesmo. Então, não seja tão brutal consigo mesmo. Pega um pouco mais leve. Então, a segunda frustração é essa, para quem tem muita ansiedade de abordagem. A terceira é muito simples. Você aborda a garota e ela não para conversar com você. Ok.
Essa é mais uma. Outra, ela para, conversa um pouco com você e ela não te dá um número. A próxima, ela para, conversa com você, te dá um número, tudo está indo ótimo, você manda mensagem e ela não responde. A próxima ela responde, vocês têm uma conversa, tá tudo indo muito bem, e do nada, por motivo nenhum, ela para de responder. Talvez ela tenha arranjado um namorado, talvez o gato dela tenha morrido, você não sabe, você nunca vai saber. O próximo nível é você marca o encontro, e ela cancela o encontro e desaparece. Ou ela simplesmente não aparece no encontro. E o próximo você vai no encontro e não dá em nada, não rola nenhuma química, totalmente nada a ver, nem um beijo. Próximo nível de frustração, vocês se beijam, dão uns amassos e vai cada um pro seu caminho e você nunca mais vê ela de novo. Próximo nível, vocês vão pra cama, vocês tiram a roupa, vocês estão prestes a transar e ela, não, mudei de ideia. Isso já aconteceu comigo também, né? Com aquele termo em inglês, blue balls, que é com as bolas azuis, bem por aí. Então você pode perceber que quanto mais você desce um nível, né, de frustração, ela fica maior. Porque a expectativa era maior. Então, se você está muito incomodado agora com ansiedade de abordagem, se a ansiedade de abordagem te deixa frustrado, eu quero que você fique muito tranquilo, sabendo que a frustração vai piorar muito. Então, supera logo essa fase, que essa é a fase mais fácil. É só o primeiro nível de frustração. Você vai ter que aprender a lidar com vários outros. E isso vai, de uma forma geral, te tornar uma pessoa mais estável, mais no controle de si mesmo, assim. Eu acho bem interessante. Então, é isso que eu queria falar sobre frustração. Para quem não aborda, esse é o tipo de frustração que você vai encarar no jogo diariamente, o tempo todo. Isso nunca vai embora, aliás. E aí você tem que travar uma batalha com os demônios da sua cabeça, como eu gosto de chamar. É como se não fosse você. Eu acho que é saudável e é útil você pensar assim. Esses pensamentos horríveis de você não vale nada, você é uma fraude, você é um bosta, você é um inútil. Essas coisas que vêm na sua cabeça. O primeiro passo é realmente ver essas vozes como demônios, porque assim você desidentifica. Você se desidentifica com essas vozes. Quer dizer, não sou mais eu falando isso, é alguma outra entidade. E aí você já tira a autoridade, já começando por aí. Então o primeiro passo é isso, se desidentifique com essas vozes. Chame elas de demônios, de sei lá o que você quiser. Não importa, mas a questão é, você se desidentifica com essas vozes. E daí você desafia elas para um debate, basicamente. Ok, então você está falando que eu sou um bosta inútil, tá bom. Vamos ver se isso é verdade, vamos olhar para a evidência. E quando você fizer isso, você vai ver que não é verdade. Que essas vozes estavam te enganando, elas são a fraude, elas são inúteis. E que você geralmente se sai muito bem. E quando se sai muito mal por muito tempo, geralmente é por ter ouvido essas vozes. Elas são as mentirosas, elas são as fraudes. Então, o primeiro passo é esse, desidentifique e depois chame o demônio para o debate. E você vai ver que você vai ganhar. Você agarra ele pelo rabo, traz ele para a luz. E ele vai perder todo o poder dele. Você desautoriza ele. Não, você está errado. Você que é mentiroso, você que é inútil. E aí você vai imediatamente se sentir melhor. Isso funciona. E é a melhor forma, até onde eu sei, de lidar com a frustração no longo prazo. Assim. Isso você vai fazer provavelmente na sua casa. Apesar de que pode ser no meio de uma sessão de The Game extremamente conturbada. Mas isso você vai fazer geralmente na sua casa. E eu acho que é um método muito racional também, porque você está literalmente debatendo esses argumentos que estão fazendo você se sentir um lixo e vendo se eles têm fundamento. E você vai encontrar muitas vezes que não. E se tiver fundamento, então mude, né? Mude esse fundamento. Mas você vai ver, e quanto mais você se desafiar e abordar e crescer, mais e mais evidência você vai ter de que essas vozes são um bando de besteira, elas vão perdendo poder.
elas só têm o poder que você dá para elas. Então pense nisso, você, como tem uma frase que ele não estava bem falando disso, mas ele tem uma frase do Tom Toreiro que é: você controla o clima na sua própria cabeça. E a ideia é essa. Assuma a responsabilidade por como você está se sentindo. Se você está se sentindo um merda, uma bosta, toda vez que você sai para fazer abordagem, sinto informar, isso também é sua responsabilidade. Você tem que aprender a gerenciar os seus sentimentos, gerenciar as suas emoções, não deixar os demônios envenenarem o poço e estragarem todo o rolê. Então, isso é importante. É importante para você continuar no jogo, tempo suficiente para adquirir as suas habilidades, e vai ser importante para sempre, para você continuar crescendo e simplesmente ser feliz e aproveitar e gostar do jogo, e aprender a amar o jogo. E você vai ter que lidar com as suas emoções, você vai ter que amadurecer nesse sentido, não tem outra opção. Eu acho importante também deixar claro aqui uma definição. A diferença, você tem que entender a diferença entre resultados negativos ocasionais, que são parte do curso natural do seu jogo, do seu dia, da sua sessão de day game, da sua noite, numa balada. Resultados negativos ocasionais são parte do curso, eles estão literalmente no plano. Eles estão contingenciados, eles são esperados. E isso é normal e faz parte. E você deveria esperar e ter bom humor a respeito. Esse é um sinal de que você está fazendo certo. Você tem bom humor em relação aos seus resultados negativos. Você acha engraçado. Aí você está mandando bem. Porque você está num lugar mental, emocional que você deveria estar. Então, o humor com que você lida com resultados negativos é um excelente indicador de quão boa está a sua vibe nesse sentido, a sua capacidade de lidar com a frustração. Mas como eu estava dizendo, existe uma diferença entre esses resultados negativos ocasionais e resultados consistentemente negativos, que sinalizam uma necessidade de mudança, seja tática, seja estratégica, seja de mentalidade, que mostram que alguma coisa está errada, que alguma coisa tem que mudar para você continuar melhorando ou para você recuperar resultados perdidos. Você pode passar, aliás, você vai passar por alguns períodos do seu jogo em que nada parece que está dando certo e que as coisas não estão funcionando ou pararam de funcionar como elas costumavam funcionar. Isso vai acontecer, isso sim indica que você tem que parar, pensar, analisar seu jogo. Esse é um bom momento para gravar algumas abordagens, ouvir o que você está fazendo, refletir sobre o que você está fazendo, se ouvir. Às vezes é uma coisa óbvia. É um bom momento para procurar coaching também. Então é um momento de reflexão e de mudança de caminho. Mas mesmo nesses casos, não ouça as vozes na sua cabeça. Não dê poder para os demônios da sua cabeça, né? Mesmo assim, você deve tentar manter um bom humor e entender que o jogo é uma montanha-russa. É uma montanha-russa em todos os níveis. É uma abordagem, é uma montanha-russa. Você fala, por exemplo, vou abordar, não vou. Aí você aborda, aí vai bem, aí ela tem que ir, aí ela fica, aí a conversa está indo bem, aí ela tem um namorado. Aí você usa alguma das linhas anti-namorada, vai para continuar a interação mesmo assim e funciona. Aí você pega o número dela, aí ela não responde. Então é uma montanha-russa o tempo todo. Vai dar certo, não vai dar certo. Vai dar certo, não vai dar certo. Tá dando certo, não tá dando certo. Isso é uma montanha-russa cada abordagem. A sessão é uma montanha-russa. Às vezes você aborda a primeira, tá ótimo. É uma excelente abordagem. Aí a segunda, a terceira e a quarta vai mal. Aí a quinta e a sexta vão muito bem, a oitava vai mal. Aí a nona e a décima vão bem. Aí a 11 é péssima. Por exemplo, ou a semana, se você sair de segunda a sexta, segunda vai mal, terça vai bem, quarta vai melhor ainda, quinta piora, sexta é horrível. Então você tem variações. E é uma montanha-russa o tempo todo. Então você tem que estar... você tem que ser sólido. Você tem que manter o controle da meta narrativa.
Utilizar o seu poder de interpretar as coisas no seu benefício e não no seu malefício. Continua sendo um caso de controle de metanarrativa, né? O jogo vai te testar como uma mulher te testaria. Então, você tem que ter a força, o poder de manter a sua metanarrativa forte, manter-se no controle, manter-se no controle, eu digo, da sua perspectiva, da sua atitude. Não basta tomar as ações certas. Eu vivo falando de menos falatório e mais ação. Isso, continuo por trás disso, apoio 100% isso que eu digo. Não estou tomando nada de volta. Mas, além da ação, tem uma outra coisa que é quase tão importante, talvez tão importante quanto, que é a atitude. E a atitude é diferente de ação. A ação é o que você faz e a atitude é por que você fez e para que você fez, né? De onde veio aquela ação e para onde ela está indo. Então, a atitude no sentido tem a ver com metanarrativa também. A sua atitude eu estou abordando essa menina porque eu sou uma pessoa atraente que está oferecendo valor e quem sabe vai rolar uma troca aí no futuro. E para onde está indo? Está indo em direção ao sexo, a uma troca mutuamente benéfica no futuro. Então você tem uma atitude de, eu quero, mas eu não preciso. Você tem a atitude correta. Você tem uma atitude de abundância também. Você não se importa realmente com o resultado da interação. Você se importa em que você fez as coisas corretas, você jogou bem o jogo, mas o resultado daquela interação particular não te interessa. Então você tem uma mentalidade de abundância. É aí que entram todas essas mentalidades, esses conceitos abstratos. Por que eles fazem diferença? Porque eles mudam a sua atitude, além das suas ações. Então, a atitude, ela vai mudar completamente a forma como a sua ação é percebida. Então, é muito importante também você ter ciência disso. Que a atitude é muito importante. Manter uma atitude positiva nesse sentido. Manter uma atitude correta para o objetivo que você está tentando conquistar, que tem a ver com controle emocional, estabilidade emocional e controle da metanarrativa. Como sempre, tudo tem a ver com isso. Eu já falei várias vezes que é provavelmente o conceito mais importante de todos. Eu quero dar algumas dicas também do que você pode fazer durante a sua sessão para melhorar a forma como você está lidando com a frustração, para te ajudar a ter mais controle sobre o clima na sua própria cabeça. Uma delas é parte do que eu já te falei para fazer em casa, que é para questionar e debater os seus demônios, você precisa primeiro se desidentificar com eles. E isso você pode fazer na rua também, é rápido. Em vez de eu sou um merda, você fala, tem uma voz na minha cabeça que está me dizendo que eu sou um merda. Já muda completamente a situação. Que você deixa de aceitar aquilo imediatamente. Então, só essa desidentificação já ajuda bastante. Inclusive, se eu não me engano, tem alguma relação com terapia comportamental, alguma coisa assim. Então, é uma técnica bem interessante. Use e abuse dela. E também, como eu disse, o jogo é seduzir a si mesmo. Então, uma técnica boa é fazer o que você faria com uma garota para mudar o estado emocional dela, né? Não tente fazer ela mudar de ideia. Faça ela mudar como ela está se sentindo. Então, se está se sentindo mal, dá um tempo, come um pastel, toma uma cerveja, toma um sorvete. Lembra dos seus sucessos passados, seja namoradas, transas ou sorrisos, números, dependendo da fase que você tiver, né? Na sua aventura de The Game. Lembre-se do que você já fez, que você pode fazer de novo. Que é possível, que você consegue. Mude seu foco. Então, tira o foco do negativo e coloca o foco no positivo. Para de focar no que você não quer e começa a focar no que você quer. Na abundância, na realidade da abundância, da possibilidade, e não nesse autotormento de que você é um merda, essas ideias erradas. Então, não deixe
não foque nisso, não fique pensando e ruminando nisso. Se desidentifica e altera o seu foco para outra coisa. Se precisar dar um tempinho, dá 15 minutos, come um pastel, toma um sorvete, toma uma cerveja. Isso tende a ajudar bastante. E é importante também você parar, se você tem muito problema com isso, se o seu controle de frustração, se a negatividade durante a sessão é um problema muito grande para você, vale a pena você pensar por que isso está acontecendo. Tem vários fatores que podem contribuir para isso. Claro, tem o seu lugar psicológico e o seu controle sobre como você se sente, que é o principal. Mas também tem fatores como dormir mal, comer mal, ficar assistindo muito jornal, lendo notícias sobre como o mundo vai acabar, porque o mundo está sempre acabando de acordo com as notícias. Você comer fast food, comida que não faz bem pro seu corpo, não se exercitar, ficar preguiçoso no sofá, não sair de casa, não falar com ninguém, ficar na internet reclamando sobre como as mulheres são terríveis e o governo tá te ferrando e existe uma conspiração. Não é bom, né? É ruim. Não. Yikes. Não faça isso. Então, se afasta de fontes negativas, de notícias negativas, de pessoas negativas, de comidas negativas. Então, se isso é um problema muito grande para você, se afaste disso. Se você bebe bastante, come bastante hambúrguer e você tá feliz e tá tudo dando certo, então tá dando certo. Mas se você está tendo muitos problemas com negatividade, com controle emocional, com lidar com frustração. Então, se você está com dificuldade, você precisa de todo aliado que você conseguir. Então, você não pode se dar o luxo de comer mal e não se exercitar. Se isso é um ponto de dificuldade para você, você tem que estar indo na academia 3 vezes por semana, tentar fazer uma esteira todo dia, comer bem, não comer açúcar, carboidratos de rápida absorção, comer seus legumes, comer carne, não beber demais. Todas essas coisas que são meio autoajuda, assim. Elas não são sobre o jogo em si, mas se você tem essa dificuldade, que eu acho que acontece com muitos de vocês, então você não pode se dar o luxo de fazer tudo isso o tempo todo. Então você tem que tomar cuidado e conseguir todos os aliados que você conseguir para te manter no caminho certo. Então, não faça pacto com esses vampiros da sua vibe, assim. Se estiver te atrapalhando, se separe disso. Como último recurso, se nada estiver funcionando, você pode decidir dar um tempo. Mas eu diria para só fazer isso se realmente você não estiver conseguindo mais e toda sessão estiver negativa e cada sessão estiver ficando pior e o seu jogo estiver ficando pior e suas reações estão ficando piores e você está numa espiral descendente. E quanto mais você age, mais você se esforça, pior você se sai. Essa situação você para, porque aí você só está piorando. Mas essa é a única situação que eu recomendo você dar um tempo, principalmente no começo. O começo é para ser uma fase em que você monta essa vontade, essa novidade, essa excitação, para ela te carregar pelas primeiras 1000 abordagens, que vão ser as mais difíceis. Então, mas em casos extremos, sim, se tá tudo piorando, dá um tempo. Tira uma semana, 2 semanas, 3 semanas de The Game. E depois volta. E veja o que acontece, porque também não adianta ficar dando murro em ponto de faca. Uma última coisa que vocês podem fazer, que eu não fiz, mas eu sei que ajuda muita gente, é conseguir um wingman, né? Como se diz, um parceiro de caça, vai. Alguém que vai te ajudar e que você ajuda. Então, alguém que saia com você, que te encoraje a abordar e você encoraja ele a abordar. Ele vê suas abordagens, pode te dar umas dicas e você dá mais dicas para ele, ou no mínimo vocês ajudam um ao outro com ansiedade de abordagem. Mesmo que seja alguém que não tenha conhecimento do jogo, não importa, pelo menos ele consegue te empurrar nas abordagens, que é o que você mais precisa. Então, conseguir um wing pode ajudar bastante. É por isso que todos vocês que
ou estão praticando The Game e tendo dificuldades, ou querem um wing, ou ainda não começaram e acham que um colega pode ajudar, manda um e-mail para mim com o seu nome, uma breve história da sua experiência, em qual cidade e em qual estado você está. E aí eu vou brincar de matchmaker aqui, de cupido. Se tiver 2 day gamers iniciantes precisando de um empurrãozinho em Joinville, Santa Catarina, eu vou apresentar vocês um ao outro, ok? Eu passo o e-mail de um pro outro. E vocês podem começar a conversar e combinar de sair juntos. Então, você quer um wing, você quer um colega para te ajudar no day game ou no night game, manda um e-mail para mim. Você vai conseguir sair com esse outro ouvinte do podcast, vocês vão poder treinar juntos, discutir juntos e se ajudar, ok? É isso, é tudo que eu tinha para falar sobre esse assunto. Então por hoje eu vou ficar por aqui, um podcast um pouco mais curto. Eu vejo vocês semana que vem. Não esqueçam de sair e sem desculpas. Se vocês ainda continuam com muita ansiedade, com muito medo, me mandem um e-mail. Ver se eu consigo te ajudar a conseguir ajuda, ok? Boa sorte, continuem com tesão e eu vejo vocês semana que vem. Tchau!